Boa tarde, espectadores. Este é o canal do YouTube Mayak Kua. Hoje recebemos o político Denis Elizeievich. Denis, boa tarde. Olá, Artyom. Faz tempo que não nos vemos ou conversamos, Denis. Vamos acompanhar. É interessante observar neste período a tendência de Zelensky e seu círculo. E o que vemos agora? A que ponto ele chega no final? Ele está perdendo poder ou está se fortalecendo? Como você vê isso? Eu anunciei mais ou menos um ano atrás que a administração americana do Trump iria tirar o poder dele aos poucos. Muitos querem uma ação rápida, mas agências de inteligência americanas dizem que não é preciso. Estão tirando o poder dele aos poucos. E agora, digamos assim, esse processo já atingiu Ermak. Por isso, claro, ele está perdendo poder. Claro, Ermak está perdendo poder. Isso é visível, não é preciso ser insider, espião ou muito inteligente. Só analisando o espaço da mídia, vejo como as pessoas estão aparecendo agora, na mídia, e dizem em entrevistas coisas que nunca teriam dito antes de Ermak receber uma notificação formal de suspeita do Nabu. Ermak está perdendo poder, Ermak está perdendo influência, Zelensky está perdendo poder e Zelensky está perdendo influência. E o fato de que, mesmo que tenha sido por 20 minutos, ele se encontrou com todas as facções no parlamento, ficou sozinho com Poroshenko em uma sala, ele nunca teria feito isso antes. Sabe, o capital político dele já vem caindo há muito tempo. Só que, infelizmente, isso leva tempo. Mas você acha que com o Ermak isso muda algo? Veja o caso da Yulia Tymoshenko. Ela vai vencendo processos e se recupera. Acredito que, se em um mês saírem pesquisas de popularidade, tudo ficará bem para ela. A mesma coisa vai ser aqui e está seguindo. Entende? O caso Tymoshenko e o caso Ermak são muito diferentes. Tymoshenko está sendo julgada por uma quantia pequena. E aqui estamos falando... Acho que uma quantia pequena dos deputados, sim. Bem, veja, e você sabe como é com o Ermak? Todo mundo prestou atenção em quê? Lavagem de dinheiro. Dinários. Aliás, Não é um artigo separado, mas lá é lavagem de dinheiro obtido por meios criminosos. Muitos deixam isso passar, mas essa já é uma história completamente diferente. E acredite em mim, a Nabu, eu sei disso, a Nabu tem todos os materiais, todas as gravações, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, quando, eu não sei, mas eles têm tudo para acusar Ermak de criar ou participar de uma organização criminosa. Não tem outro nome para isso. isso é sério. Então, quais podem ser os próximos passos? Se você fala em camadas, quais camadas você vê? Sabe, quero dizer que essa administração americana está cortando o poder em camadas, mas Zelensky já tem outros inimigos, e muitos, no mundo todo. E aí teve o anúncio de Bogdan, sobre o fato de que vai ter algum evento, algum relato, alguma entrevista, depois da qual Mendel vai parecer coisa de criança. Entende? E claro, Bogdan tem algo a dizer. Se nosso povo tivesse mais memória, não teria esquecido o que Bogdan contou a Gordon antes da guerra. Um mês antes da guerra, ele deu uma entrevista de 4 horas. Por isso, depois, essa influência vem através de Ermak. Depois, essa influência vem através de outro círculo próximo. Não vamos esquecer de Mendish. Não vamos esquecer de Umerov. Não vamos esquecer dos outros parceiros de negócios de Zelensky. Não vamos esquecer do próprio Zelensky. E sobre todos os outros inimigos dele, como eu já disse, e vamos observar o timing, como isso vai acontecer. Quero te dizer, Artyom, apenas outra coisa. Com certeza vai ser ruim. Se o Nabu parar por meio ano, lembre-se de que após as primeiras gravações divulgadas, nada aconteceu por 6 meses. Isso será ruim. Por quê? Porque você dá tempo para eles se recuperarem, pensarem, se organizarem financeiramente, ajeitarem tudo isso. Você vê, Ermak não estava preparado para isso. Você imagina, ele não tinha dinheiro de origem legal, para ele, uma quantia pequena. Para ele, isso não é muito dinheiro. Ele não tinha legalmente ali 3 a 5 milhões de dólares. Isso também me surpreendeu, sim. Claro, isso mostra que não conseguiam imaginar e achavam que tinham o mundo nas mãos. Por isso é importante impedir que eles reajam, esse regime precisa terminar. Sim, seria bom. O que está acontecendo com o parlamento hoje? O FMI chegou? Os representantes? Eles não votam nesses chamados pacotes de 150 euros, mas não é só disso que se trata. Eles vão pressionar o parlamento ou não? Não creio que seja especificamente por causa dos pacotes. Por todo o resto, eles vão pressionar. Mais cedo ou mais tarde, vão pressionar até pelo IVA para os FOPs, com certeza. Quero novamente aproveitar a audiência para alertar. Prestem atenção, pessoal. Lidamos com o FMI há muitos anos, inclusive antes da guerra, e naquela época ficávamos felizes.
Os ministros se orgulhavam dizendo que o FMI concedeu crédito de 1 ou 2 bilhões de euros. E o FMI sempre pede: aumentem as tarifas dos serviços públicos, aumentem os impostos, endureçam a pressão fiscal sobre as pessoas, ou seja, tornem a vida das pessoas pior, pior. E você nunca se perguntou por que o FMI nunca sugeriu cortar os gastos? Reduzir os gastos do governo, que na Ucrânia estão altos, foi a primeira ação de Javier Milei na Argentina. Isso gera superávit no orçamento e cria espaço para manobrar. Assim, o país começa a crescer, independentemente de qualquer coisa. Por que não fizeram isso? Por que a inflação está tão alta? É pelos gastos do governo. Por que não se preocupam? Já te explico. O FMI não se importa com sua situação financeira ou com o sucesso da Ucrânia. É um banco, só quer emprestar se houver garantia. E há muita propriedade estatal na Ucrânia. Mas esse não é nosso interesse. Esse não é nosso interesse. É possível trabalhar com o FMI para obter recursos na transição das reformas e em alguns projetos de infraestrutura. Mas pegar dinheiro emprestado, Artion, só para pagar uma dívida anterior, ou queimar esse dinheiro na guerra, isso é simplesmente uma bobagem, totalmente. Você entende, é um caminho sem destino. Mas vejo um paralelo claro da minha juventude, como na época de Arseniy Yatsenyuk e daquela intensa propaganda sobre a associação. Não achávamos bom, só nos fizeram acreditar nisso. Vejo o mesmo com o FMI e o crédito. Disseram para ficarmos felizes. Não nos deixam falar, discutir ou contestar. Simplesmente não é possível. Vocês lembram que Yatsenyuk sempre dizia que com as reformas seria preciso apertar os cintos. Ou seja, para eles, reforma significa que o povo tem que apertar os cintos. Mas por que o povo? Por que não os funcionários públicos? Não o aparato estatal. Vamos limpar o aparato estatal. Limpar 70% dele. Vocês lembram que Yatsenyuk sempre dizia que com as reformas seria preciso apertar os cintos. Ou seja, para eles, reforma significa que o povo tem que apertar os cintos. Mas por que o povo? Por que não os funcionários públicos? Não o aparato estatal. Vamos enxugar o Estado, demitir 70% e reduzir gastos do governo em 30% a 40%. Isso representa dezenas de bilhões de dólares economizados, mesmo antes da guerra. E por que não fazemos isso? Porque é o sustento deles. De Yatsenyuk, daqueles que é o sustento deles. No orçamento, consideram isso deles. Eles têm uma tarefa: criar um esquema, entrar no esquema para pegar uma parte e tirar esse dinheiro. Sob algum pretexto, ganhar dinheiro. Roubar esse dinheiro. Ganhar não é a palavra certa. Roubar esse dinheiro. E as pessoas precisam entender isso claramente. Bem, na verdade, agora vemos até fotos. No dia da Vichy Ivanka, Arseniy Yatsenyuk com a equipe dele. Ele está ficando mais ativo. Ou seja, ele vai aparecer de novo em algum lugar. Sim, é o Pinchuk que banca ele. Claro, é o Pinchuk, os sorosistas, os globalistas. Quem o colocou após o Maidan? Ele é filho e produto deles. Pouco antes do programa, há uns 10 minutos, entrei no X. Vejo que ele já está em Bruxelas, tirando foto com algum tiozinho. Escreve: eu trabalho para a Ucrânia. Ontem ele declarou mais uma vez que é preciso lutar e que todos devem ir para a linha de frente. Mas, por algum motivo, ele mesmo não quer ir para a linha de frente. E eu gostaria de ver que música ele cantaria se, em vez de 2 filhas, ele tivesse 2 filhos em idade de servir. Igual ao Poroshenko. 2 filhos em idade de servir, nenhum na guerra. E o Yushchenko também tem filho nessa idade e não está lá. Talvez até netos, não sei. Por quê? Bem, mas o Yushchenko nos diz que é preciso enterrar o Bandera de novo, que é preciso continuar a guerra. Precisa, 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 precisa. E o que você fez quando o povo te deu tanta confiança? Nada. Ficou só mexendo com abelhas. E todas essas coisas nacionalistas ele promovia. Mas isso não serve para nada, não dá para passar no pão. E isso não é sucesso para o país. Pelo contrário, eu diria nesse caso que isso está corroendo a Ucrânia. Mas atribuir a ele que, ao se encontrar com o Putin naquela época, ele teria evitado o início da agressão, isso eu diria. Claro, claro. Apesar de todas as críticas que eu possa fazer a ele agora, eu fui o primeiro a reconhecer isso. Nós estamos falando de justiça, afinal. Por isso eu reconheci. Yushchenko teve inteligência suficiente, sabendo com quem estava lidando. Ele imediatamente chamou Putin para sua casa, levou ele para aquela cabana de Shevchenko, beberam juntos, lá teve vodka e de certa forma acalmaram aquela tensão. E ele foi para Moscou, se não me engano, a primeira visita dele como presidente foi justamente para Moscou. Isso mostra que ele tem inteligência, é o que um nacionalista convicto faz. Esse é um sinal naquela situação. Talvez alguém tenha sugerido isso a ele. Eu não sei, talvez os oligarcas tenham sugerido. Isso é um sinal de inteligência. Porque o que Zelensky fez não é sinal de inteligência, é sinal de falta de inteligência. O que ele está fazendo? Sim, só ouvimos dizer que ele vai a qualquer lugar e até se ajoelha. Sim, eu queria te perguntar sobre as aposentadorias. Então sim, essa semana saiu uma notícia de que o ucraniano praticamente tem que cumprir uma missão impossível para poder esperar uma aposentadoria no final da sua carreira de trabalho. E na sua ideologia do libertarianismo, existe aposentadoria ou não?
Sim, existe aposentadoria, mas, após a reforma, a ideia é adotar um sistema de capitalização com o surgimento de um mercado de fundos de pensão privados, como nos Estados Unidos. Não é esse tipo de esquema fraudulento que agora estão tentando, vocês sabem, lá na Ucrânia, empurrar sob o disfarce de um fundo ou uma pirâmide financeira disfarçada de fundo. Nos Estados Unidos isso funciona com sucesso, mas o mais importante, o número 1 nessa minha reforma da Previdência, que eu já mencionei e que será detalhada no momento certo, é, na situação atual, igualar todas as aposentadorias para que sejam iguais. Eu calculei que seria algo em torno de 200 a 250 dólares para todos. Ou seja, se temos algum promotor ou juiz, e agora, como vocês sabem, há muitos outros funcionários públicos que recebem pensão de 100 mil, vocês sabem, existem essas pensões, 100 mil, 140 mil hryvnias. Sim, se isso for em dólar... Uma pensão de 3 ou 4 mil dólares. Então eles terão uma escolha. Você pode manter essa pensão, nós não vamos tirá-la de você, mas será feita uma investigação completa de toda a sua atividade. Se algo não estiver juridicamente correto, você será responsabilizado, podendo perder sua pensão definitivamente e até ser preso conforme a lei. Isso é uma anistia. Ele pode dizer, vou até o fim e mantenho minha pensão se estiver confiante. Ou ele diz, tudo bem, vou receber 250 dólares como todos e não precisam mais me verificar. Assim, não será responsável pelo que fez antes. Isso é um tipo de anistia. Vocês entendem? Isso não é igualitarismo soviético. Muitos me criticaram dizendo, você é libertário, isso seria igualitarismo soviético, mas não é. O libertarianismo implica justiça. E esse momento realmente vai igualar todos, porque, entendam, eu não acho que o trabalho de um promotor, o trabalho de um funcionário público não é mais valioso que o de um empreendedor, de um caixa de supermercado que passa o dia em pé, ou de qualquer pessoa. Isso não está certo. Isso é o começo da justiça. Depois, isso é obrigatório para todos os cidadãos da Ucrânia, aos 60 ou 65 anos, você ativa o sistema de capitalização, contribui para o fundo de pensão e garante sua velhice. O fundo de pensão será dissolvido alguns anos após o início das reformas, e as pensões passarão a ser pagas com a renda do Fundo do Banco Nacional. Ou seja, como na Noruega, todo o dinheiro da privatização de tudo, dos recursos minerais, vai para esse fundo, esse dinheiro entra no fundo e é administrado por ele. Por exemplo, uma empresa como a BlackRock administra esse dinheiro com um rendimento anual de 10%, e é desse rendimento que se pagam as pensões. No início, parte do dinheiro virá dos impostos, mas depois de alguns anos, tudo será pago pelo fundo. Quanto melhor o fundo, maior a aposentadoria. Em 10 anos, cada um pode receber 500 dólares, dependendo de como as coisas andarem. E a que isso vai levar na Ucrânia, no final das contas, dificultando o acesso à aposentadoria? O que isso causará na Ucrânia? Sim, agora, dizem que se você não cumprir uma lista de 5 itens, podem cortar sua aposentadoria, transformá-la em assistencial, ou você pode não receber nada. Não, mas isso, entende, elimina todo o sentido do Estado. Libertarianismo, o que é? Ao anarcocapitalismo, cujos defensores rejeitam totalmente o Estado e acreditam que ele não deveria existir. Sou minarquista, entendo que sempre haverá Estado, mas que ele deve ser apenas um Estado mínimo, como um vigia noturno. Pessoal, perguntem-se por que precisam de um Estado que impõe tantas condições até para a aposentadoria. Não protegeu durante a guerra, fechou a fronteira, não deu nada, tirou tudo e agora ainda vai tirar sua aposentadoria? Mas eu dou um conselho para os jovens. Esqueçam completamente essa ideia de pensar em aposentadoria, de achar que precisam de tempo de serviço, que só precisam trabalhar oficialmente. Eu, como empresário, enfrentei isso o tempo todo na Ucrânia. Você faz uma entrevista para algum cargo importante de gerência, aí senta um jovem de uns 25 anos, e ele diz, eu preciso ser registrado assim, preciso disso. E eu pergunto, por que você precisa disso? Ele responde, porque eu preciso acumular tempo de serviço para a aposentadoria. Eu digo, que aposentadoria? 100 dólares? E essa mentalidade prejudicial eu tento eliminar. É preciso olhar para as coisas de forma realista. Vocês precisam contar apenas com vocês mesmos. Mas as pessoas são assim. Me formei na Universidade Militar, onde oficiais diziam com 40 anos me aposento e depois trabalho como segurança numa escala de 24 por 72 e para mim está ótimo. Ou seja, a pessoa já tem tudo o que precisa. Somos diferentes. Nem todo mundo consegue empreender como você, Denis. Bem, estou dando um conselho prático para a vida, porque se alguém for contar com a aposentadoria, isso vai acabar mal. Se você se preparar para a velhice e contar consigo mesmo, ainda terá algo do governo como bônus.
Para isso, é preciso escolher os políticos certos. Mas pela sua lógica, se falarmos de igualar, de equação, quem estuda mais tempo para uma profissão, é lógico que essa pessoa deveria receber um salário maior? Sim, se o país tivesse sido construído corretamente desde 91, de forma capitalista como nos Estados Unidos, mas como nós perdemos, me desculpe, 20 territórios, perdemos muita coisa, agora vamos começar a partir desse ponto zero. Essa é uma das críticas mais comuns que recebo. Chega uma moça e diz: eu contei para minha mãe, escreve, eu contei para minha mãe, e ela pergunta: por que estudei e trabalhei como contadora se o zelador vai ganhar o mesmo que eu? Essa pergunta não é para mim. Primeiro, não estou no poder, é só uma proposta de reforma. Segundo, essa pergunta deve ser feita a Zelensky, Poroshenko, Yanukovych, Kuchma, Kravchuk e Yushchenko. Por que não deixaram o país assim? Desculpe, vamos começar assim. Sabe o que é curioso, Artem? Quem pensa assim? Pergunto para ela. Quanto é a aposentadoria da sua mãe? Ela, $150. Digo, vai ser 200, 250 para todos. Aí entra a mentalidade soviética. O importante é que o vizinho não tenha mais que eu, o que também é prejudicial. Por outro lado, sei que atualmente um bom contador tem boa remuneração. Não, ganha bem. Mas a gente, se você tem cabeça, você vai ganhar dinheiro. Claro, claro. Mas já que tocamos nesse assunto, vamos falar também de IA. Vocês viram que o Papa falou sobre o perigo? Depois, se não me engano, o chefe da Anthropic se pronunciou. Disseram que já não conseguem prever tudo, nem tudo foi programado, agora apenas veem os resultados. Ou seja, como se fosse autoconsciência. O que você acha? Na verdade, eu sou uma pessoa profundamente envolvida com isso por causa do meu trabalho. Eu estudo isso a fundo e uso também. E, naturalmente, acompanho as tendências. Vou compartilhar minha opinião. Devemos encarar isso como quando surgiram as calculadoras. Vivi essa época, minha avó, economista, ainda usava o ábaco para fazer contas. Eu também peguei essa época sim. Depois vieram as calculadoras, depois o computador, que foi sensacional, e agora a inteligência artificial. Não é só um computador. Sabe, antigamente andavam de burrinho e de carruagem, hoje andam de carro elétrico. Eu sugiro encarar isso como progresso tecnológico, quando dizem que vão perder empregos. Sim, mas empregos sempre foram afetados por inovações. Agora, supermercados já usam sensores, telas e caixas de autoatendimento, exemplos mais recentes. Antes também era assim. Nos anos 80, nos anos 90, sempre se criava alguma coisa. O próprio computador. Ele acabou com muitos empregos. Vai surgir outra coisa. Vai ser diferente. O mundo vai mudar muito. Pode até nos destruir em princípio? Claro que sim. O ser humano é uma criatura idiota. Podemos até nos autodestruir, não descarto. Mas não há como lutar contra isso. Você pode odiar isso e tudo mais. Veja, pessoas criativas, Artyom, odeiam a inteligência artificial. Eu vi lá historiadores, poetas e escritores contemporâneos. Eles simplesmente odeiam, amaldiçoam. Por quê? Porque eles temem que Deus não lhes tenha dado o talento que agora estão usando. Sim. E agora, a inteligência artificial meio que pode substituir isso. Eu entendo o lado humano deles. Mas vocês não vão conseguir se opor a isso, porque eu sei como isso está se desenvolvendo, como está sendo feita a preparação para isso agora nos Estados Unidos. E só resta esperar pelo bom senso daqueles que terão essas ferramentas de influência em suas mãos. Bem, eu vejo no futuro que haverá um selo. Este livro foi escrito sem IA. E haverá outro compartimento, como o usado. Agora no YouTube, vídeos, claro. Aqui está a mesma tarja. Sim, nós marcamos se foi usado ou não. O mesmo acontece com a inteligência artificial, eles ainda enfatizam que ela toma a decisão de matar ou não matar, ou seja, no armamento. Esse é um tema perigoso. O mundo chegará ao ponto em que a inteligência artificial, ao ser ativada, decide sozinha qual alvo atingir e pode até mudar de alvo durante o processo. Isso pode sair, digamos, do controle. Como os Estados Unidos, a China e outros Estados que buscam controle total vão agir? Eles vão chegar a um acordo ou não? E como você se encaixa nisso? Haverá regulação estatal aqui. Odeio qualquer regulação estatal, mas na área de inteligência artificial, ela certamente existirá. Por quê? Porque todos devem entender algo simples. A inteligência artificial pode errar, até de forma perigosa, como você citou. Mas, no sentido global da palavra, está sendo planejado que o ser humano mantenha para si a possibilidade de, digamos, puxar o plugue da tomada. Entende? Desligar tudo até a situação se esclarecer.
No setor militar, isso já é usado em drones. Em Israel, desenvolvem drones em uma escala inacreditável. E nos Estados Unidos, com inteligência artificial, além daqueles que já estão em operação, e na Ucrânia eles também estão funcionando, bem, esses drones estão sendo produzidos. Por isso, em muitos casos, o diabo não é tão feio quanto o pintam. Tudo isso é exagerado, mas ao mesmo tempo estamos discutindo isso agora. Em 2 anos, o nível de aplicação será gigantesco. Sim, como dizem no Vale do Silício, todo dia eles têm algo novo. Todo dia tudo muda por lá. Eu acompanho alguns blogueiros de lá. Quero ainda assim voltar ao gabinete do presidente e à nossa política ucraniana. Esses rumores de que Kirill Budanov pode assumir um novo cargo, você apoia isso? Ou acha que ele continuará no gabinete do presidente? A liderança. Ele como comandante das Forças Armadas da Ucrânia, é isso que você quer dizer? Bem, essa é uma das opções. Sabe, isso já me faz rir quando eles ficam movendo essas camas. Mas eles mexeram lá no inteligência militar, trocaram com a contra-inteligência, Budanov foi para o gabinete do presidente, ficaram indo para lá e para cá, Umerov para lá. Agora querem trocar de novo. Mas isso, de novo, são só rumores. Mas eu sei sobre o relacionamento complicado entre Zelensky e Budanov. Mas até que ponto isso tem fundamento, sabe? Nem me interessa discutir, porque isso não vai influenciar em nada. Simplesmente não vai influenciar em nada. Na minha opinião, também concordo com você. Essas mudanças só nos fazem pensar que é tudo um time só. Isso não muda nada. É uma equipe do mesmo sistema? Eu não estou dizendo, entende? É um erro pensar que Budanov é um homem de Zelensky ou algo assim. Afirmo que ele está sob influência dos Estados Unidos, onde são rivais. Isso é falso. Isso é falso. Sobre Budanov ser candidato dos Estados Unidos, ele mesmo diz que é um mito criado no momento certo. Não desmenti porque eu ajudava Budanov e eu esperava que ele fosse persistente e acabasse com a guerra. Como eu vejo, ele começou de forma ativa, no início. Depois, eu não sei exatamente qual é o papel aqui. Ou melhor, eu sei qual é o papel do Aracânia, mas não completamente. Bem, de modo geral, é inútil ficar mudando a cama de lugar no bordel. Você mesmo sabe o que precisa ser feito numa situação dessas. Quem deve ser trocado. Mas as pessoas estão focadas nisso. Esses comentaristas políticos vão ficar remoendo isso. Não perca tempo com isso, porque o importante é acabar com a guerra. Quem vai acabar com a guerra? Zelensky, Budanov, Aracânia ou alguém mais? Só vou dizer, muito bem, eleições e construir uma nova Ucrânia. Todo o resto leva apenas à destruição, como vemos na prática. Ano após ano, as consequências pioram para as pessoas. Muitos, Artyom, ignoram. A infraestrutura está péssima e as mortes assustam. Aqueles que sobreviveram, o estado mental e a saúde física de quem sobreviveu. Isso é assustador. A situação lá é ruim, pois conheço as estatísticas. As pessoas mudam, isso é fato. Conversando com quem está na Ucrânia, isso é claro. Minha cidade é perto de Kupiansk. Antes disso, raramente acontecia, raramente havia ataques. Agora eles estão cada vez mais frequentes. Ou seja, a campanha de verão, eu concluo que está ficando mais agressiva. Minha cidade, no centro distrital, com 30 mil habitantes, sofreu de 7 a 10 ataques e acabou. Infelizmente, de qualquer forma, isso segue acontecendo. Estamos perdendo. Ainda falta a força geopolítica necessária para acabar com a guerra. É preciso pôr fim ao conflito. Isso não é visível. Isso é necessário para o Trump, mas, você entende, isso não é algo que o Trump precise como uma questão de vida ou morte, que ele vai perder o sono pensando nisso. Não. Foi declarado. É falso afirmar que a guerra beneficia o Trump. Outra questão é, vamos olhar pelo outro lado. A guerra não é vantajosa para os Estados Unidos? Se você disser que não é vantajosa para os Estados Unidos, não para o Trump, você não vai dizer isso. Por quê? Porque, de qualquer forma, a Rússia está sendo enfraquecida, e a Rússia é uma parceira. De qualquer forma, a tarefa dos Estados Unidos é afastar a Rússia da China para que essa aliança não funcione plenamente. Do ponto de vista geopolítico, eles acreditam que é preciso acabar com a guerra na Ucrânia. Mas, vou te dizer, é assim na administração Trump, como o próprio Trump pensa. Se um louco, outro louco, está pronto para sacrificar seu próprio povo por causa dessas disputas pessoais e para ganhar dinheiro, bem, nós vamos, claro, atrapalhar vocês, mas não a ponto de eu colocar minha cabeça a prêmio ou sofrer algum tipo de perda. É assim que o Trump está agindo agora. Ou seja, lá fez acordo com Putin e prometeu algo ao Zelensky, o que claramente não agrada ao Zelensky. As pessoas precisam entender o que está em jogo.
Por um lado, todo o grupo do Zelensky vai continuar mandando, construindo seus próprios esquemas, dinastias, roubando dinheiro, aumentando a capitalização no Firepoint. As pessoas vão continuar morrendo. Vão te contar sobre grandes sucessos na frente de batalha, que está tudo prestes a mudar, faltam só 4 meses e vamos virar o jogo, que a Rússia vai desmoronar amanhã. Por outro lado, o fim da guerra, garantias de segurança dos Estados Unidos aprovadas pelo Congresso e um fundo de 800 bilhões de dólares. A chance de uma vida bem-sucedida e tranquila deve ser escolhida. Na guerra, apenas 3 a 5% da população da Ucrânia ganha dinheiro de alguma forma. E o resto, como fica? Essa é a questão. Os demais são salvos na fronteira por socorristas romenos? Bem, infelizmente não todos, mas aqueles que arriscaram. E você sabe, nós realmente não sabemos todos os números sobre os mortos. Aqui, só 75 foram oficialmente anunciados. Na verdade, lá o número já vai para os milhares. E na verdade, agora os casos de ausência não autorizada voltaram a ficar sob sigilo, tudo continua, as perdas continuam em segredo, nada muda, obrigado. Quase 1 milhão de pessoas, entre 700 e 800 mil. Um número assustador. Quero falar também sobre mobilização, que já mencionamos brevemente. Sim. É claro que a reforma de Fyodorov só vai endurecer ainda mais as medidas. Budanov também confirmou logicamente que, bem, a guerra, mãe, ela é necessária, está acontecendo. Mas todos dizem que é preciso mudar, que é preciso fazer algo, mas nada acontece. Eu nem consigo assistir aos vídeos, quanto mais as mulheres, quando simplesmente arrastam um homem pelo asfalto. É simplesmente insuportável até de assistir. Ontem, o próprio Zelensky declarou que todos dizem que a mobilização está errada, que é preciso mudar algo, mas ninguém propõe nada e ninguém vai propor. Por um motivo simples, todos já foram longe demais. Vocês estão numa situação em que, para uma guerra como a que eles estão planejando, nos prazos que querem lutar, Por vários anos? é preciso mobilizar pelo menos 30 mil por mês. Vocês não vão conseguir mobilizá-los de outra forma, a não ser como está sendo feito agora. E por isso aqui só tem uma opção para acabar com isso: terminar a guerra. E agora estão nos assistindo homens que estão se escondendo. Eu sinto muito por eles. Tudo o que está acontecendo é horrível. Eu digo logo para vocês, enquanto a guerra continuar, tudo vai ser exatamente assim ou até pior. Ou seja, a mobilização não será mais leve, continuará igual. Além disso, eles têm uma ferramenta jurídica mais forte e podem abusar dela, como bloquear contas. Vocês sabem esses assuntos. Tentar, em resumo, prejudicar a pessoa. Eles chamaram de mobilização digital. Sim, mobilização digital. É isso, essa será toda a reforma. De um jeito ou de outro, é preciso acabar com a guerra. Bem, não se vê uma saída. Aí chega o Palantir na Ucrânia. Está claro que somos um campo de testes para pesquisas, para experimentar novas armas. Acontece que todo mundo precisa disso, todo mundo se beneficia. Tentar encontrar ou simular algo assim em algum país normal é impossível. Você mesmo já respondeu a sua pergunta. Se a Palantir ou alguém mais chega e impõe algo, ou de alguma forma isso é vantajoso para eles, então quem é o vilão nessa situação? As pessoas estão fazendo negócios. Não nos preocupamos muito com os experimentos na Síria, Afeganistão ou outros lugares, apenas seguimos nossas vidas. Sentimos pena das pessoas, mas seguimos em frente. O mundo todo é assim. Entende, Artyom? Os experimentos são feitos sobre aqueles que permitiram. Ditaduras são criadas nos países onde o povo permitiu. Ou seja, no final das contas acontece aquilo que o chefe de Estado permitiu. Se o chefe de Estado quisesse evitar a guerra, em vez de medir forças, provavelmente isso teria sido evitado. No pior cenário, terminaria como operação antiterrorista. Mas não vi esse desejo. Vi declarações ousadas dizendo que Putin é o agressor, atacou, é um canalha. Posso repetir isso, é verdade? Mas precisamos perguntar, podemos influenciar Putin? Você e eu não podemos. Não somos cidadãos russos. Estamos aqui. Este é nosso país. Devemos perguntar ao presidente, você fez de tudo para evitar a guerra? Não. Você fez tudo para pará-la? Não. Devemos refletir sobre essas perguntas e fazê-las. E para finalizar esse nosso bloco ucraniano, veja só, como você força alguém forte? De jeito nenhum. A Ucrânia não pode se tornar forte sem vontade externa? De forma alguma. Obrigado. A Ucrânia não consegue forçar ninguém agora, e não precisamos forçar ninguém. Essa propaganda fez parecer que queremos impor algo. Dizem para lutarmos, especialmente a Europa pede mais 2 ou 3 anos. Se fôssemos fortes, poderíamos recusar. Obrigado. Não poderiam nos forçar? A guerra não teria acontecido, claro, e teríamos autonomia.
Existem os Estados Unidos que, entende? Se estivéssemos em uma situação como na época do Biden, agora estou analisando isso em retrospecto, entendo, ninguém tentou acabar com a guerra. Ninguém tentou. Não é que tentaram e não conseguiram. Simplesmente não tentaram. Nenhuma proposta decente ou tentativa de fazer negociações de paz durante o governo do Biden. Bem, você quer dizer, deram garantias de segurança para Zelensky e deram armas, e pronto, e talvez vamos viver assim. Armas, dinheiro. Você é grandioso, é o czar, pode tudo lá, só continue lutando. Ninguém fez nada. Agora os europeus reclamam que não participam das negociações. Mas onde estavam nesses 3 anos antes do Trump? A guerra já durava 3 anos. Agora temos o presidente Trump. Não importa se gostam dele ou não, as pessoas sempre opinam nos assuntos dos Estados Unidos. Ele está propondo a paz. Ele tem influência? Sim. É uma boa paz? Na verdade, não, mas hoje em dia não restou outra opção. É assim que pensa um adulto realista. Sim, é ruim, sim, é um compromisso territorial. Mas, de novo, e se discutirmos qual compromisso territorial? Você sabe que 99 pessoas simplesmente vivem em ilusões, em dogmas. Disseram que devem entregar o Donbass a Putin, mas não é assim. Isso não é verdade. É preciso sair do Donbass. O que está sendo discutido? A saída do Donbass, e o Donbass ficará mais ou menos no mesmo formato que territórios sob protetorado da ONU, não países, mas territórios. Bem, chamavam de Donnie Landon, lembra? Hã? Donnie Landon foi chamado assim há umas 2 semanas. Bom, isso é mais uma idiotice que também jogaram na imprensa, mas sob protetorado internacional e sob administração internacional temporária. E o corredor? Quem quiser ir para a Rússia, quem quiser ir para a Ucrânia, as pessoas vão. Bem, é garantia de segurança, pois há presença lá, claro. Claro, não é uma garantia muito séria. Por que novembro está se tornando um mês tão problemático para nós? A fase quente do Zelensky é estranha, né? Ele disse que pode acabar em novembro, mas não explicou o que isso significa ou como será. Eleições nos Estados Unidos em 4 de novembro? Tudo isso aí, até 4 de novembro, se não me engano. Uma semana antes do Xi nos Estados Unidos? Ou seja, tudo isso é em novembro. Você acha que algo pode mudar radicalmente no mundo? Obrigado. Vou te dizer aqui só há 2 opções. Ou Zelensky falou da boca para fora e não é a primeira vez que dão datas assim, ou é o que eles seguem. Entendi isso pela fala de Beletsky. Beletsky afirmou hoje ou ontem que os próximos 4 meses de guerra serão decisivos, pois houve uma virada na frente e nesse período expulsaremos a Rússia de fato. E aí eles, provavelmente, imaginaram que nesses 4 meses vai ter bombardeios pesados contra a Rússia. Mas, na verdade, os bombardeios contra a Ucrânia, claro, eles preferem não comentar o que espera a Ucrânia e sua população nesse cenário. Ou seja, nós vamos pressionar com força, e depois o Putin vai levantar a bandeira branca e dizer, pronto, eu me rendo. Mas eu, conhecendo o Putin, sabendo que tipo de pessoa ele é, e eu já entendi há muito tempo que ele é um inimigo, percebi isso quando tinha uns 13 ou 14 anos, diferente de muitos outros, então esses aí provavelmente esperam que o Putin diga, pessoal, sabem, eu estava errado. Você percebeu isso aos 13 ou 14 anos? O quê? Quem você viu com 13 ou 14 anos? Isso foi no talk show do Savik Schuster. Quando trabalhavam aqui esses pró-russos, eu me lembro, né, o pessoal do Partido das Regiões, esses Kolesnichenkov, enfim, aquele, Yefrema, toda essa turma. Eles sentavam lá e diziam que a gente tinha que ficar por baixo, que devíamos nos curvar diante da Rússia e fazer tudo como ela mandava. Foi aí que eu entendi que haveria guerra. Ou seria guerra, ou então um formato tipo Belarus, algo assim. E me surpreendeu naquela época, claro, eu era só um adolescente, que os outros que estavam no estúdio simplesmente ficavam calados e não falavam nada sobre isso. O que quero dizer? Não era necessário provocar uma guerra, mas sim fortalecer o Estado para evitar isso, já que vocês sabem que são agentes do FSB e que eles têm esses planos. Onde estavam os grandes serviços secretos? Por que voltar 20 anos no passado, se também já faz 25? Em Kiev havia todo tipo de gente no parlamento. Onde estavam esses serviços secretos que hoje invadem casas por uma postagem? Ele ia para Kiev, ameaçava com seguranças e ainda parabenizava Putin pelo aniversário. Esses 3 iam juntos ao Kremlin receber instruções, tiravam fotos abertamente. Onde vocês estavam? Sim, faz sentido. Vamos falar dos Estados Unidos. Para Trump em novembro, progresso ou vitória muda algo significativo. Como todos nós fomos levados a acreditar que Trump vai perder e tudo vai mudar. Isso é fatal para o Trump, entre aspas, claro, ou não? Não, isso não é fatal para o Trump. Sempre conto isso e respondo perguntas assim.
antes das eleições presidenciais, diziam exatamente a mesma coisa. Pronto, esse Trump não é de trading, é MAGA, é maluco, eles não têm nada, todos apoiam os democratas. Primeiro o Biden, depois a Kamala. Só eu falava diferente. Veja o que aconteceu. Agora também aconselho essas pessoas a não relaxarem. E se os democratas vencerem, não será tão bom quanto dizem. Os republicanos têm um monte de cartas na manga, o sistema político americano também é um sistema de freios e contrapesos. Mas sabe quem está feliz e quem quer isso? Aqueles que querem continuar a guerra e lucrar com isso. Só eles. E só isso. E o que aconteceu ontem ou anteontem com Joe Biden, o Trump fez comentários, parece que vazaram algumas entrevistas, alguns dados secretos vieram à tona, ele está sistematicamente alcançando o Joe Biden, não perde a chance de cutucar ele. Isso é apenas uma característica pessoal ou tem relevância jurídica? Não, aqui eu acho que predomina mais uma questão pessoal de justiça. O Trump nunca teria feito isso se não tivessem desligado as redes sociais dele antes das eleições anteriores. Você imagina, quando você tem dezenas de milhões de seguidores, está em uma corrida eleitoral no país mais importante do mundo e simplesmente desligam suas redes sociais. Foi aí que percebi que algo deu errado. Quando fizeram isso, a América já não era a mesma de 15 anos atrás. Entendi que essas pessoas são más. Depois, ainda houve a guerra na Ucrânia, um sinal silencioso de consentimento ou até apoio, como um vai em frente. Por isso, estou falando dos globalistas e do Partido Democrata, pois houve uma cúpula em Genebra antes da guerra na Ucrânia, onde Biden encontrou Putin. Imagine se o Trump encontrasse o Putin e ele dissesse: estou prestes a atacar a Ucrânia. Certamente Trump não falaria: vamos só observar. Depois, Ucrânia, vocês têm 3 dias. Lembra o que o pessoal do Biden dizia? Vocês têm 3 dias. Agora esses culeba vão de entrevista em entrevista, dizendo que o Biden me abraçou na Casa Branca e falou: filho, aguenta firme, vocês têm 3 dias. Ele está dizendo que já nos consideravam derrotados. Prepare as paz. Sim. Prepare as paz. Essa é toda a resposta para essa pergunta. E a anistia fiscal para toda a família? Você pode explicar o que é isso? Para a família Trump, quer dizer. Veja, o Trump está enfrentando, eu não sei, talvez dezenas de processos, julgamentos e tudo mais ao mesmo tempo. Tentaram, é um caso sem precedentes, tentaram encontrar algo contra ele, cavar alguma coisa, estão perseguindo ele, já perseguiram ele, enfim. Eles cometeram erros, e essa é a beleza do tribunal americano e da democracia, quando é possível fazer esse tipo de acordo. Trump poderia processá-los em 10 bilhões de dólares, se não me engano. Isso seria um desastre para o Fed, que sabia que perderia o processo. Os advogados analisaram e concluíram: eles têm argumentos, é provável que percamos. E disseram: não vamos fiscalizar vocês, ou seja, anistia agora vou te dizer, até o ano de 2025, inclusive. Ou seja, tudo iniciado a partir de 2026 ou até 2024, inclusive. Isso é pelos anos passados, não pelo futuro. Sim, isso é fake news russa ou propaganda. Adiantado? Isso não existe na América. Claro que é pelos períodos passados. Ainda assim, isso é legal. Se até 2025 o crescimento do petróleo e das criptos for afetado, é positivo para Trump. Veja, tudo isso está sendo exagerado. Dizem que há insiders, claro, existem esses insiders. Mas na América, não sei se você sabe, senadores e congressistas compram e vendem ações. Na internet, com auxílio da inteligência artificial, há serviços pagos que mostram apenas o que políticos americanos compram e vendem. Nancy Pelosi, democrata famosa, teve salário de alguns milhões ao longo da vida, mas ela e o marido possuem fortuna de quase 300 milhões. Porque ela sabe de alguma coisa, compra antecipadamente e enriquece com isso. Mas sobre isso, ninguém fala. Falam que o Trump é ruim. Trump é de uma família de empresários. Quando você tem um negócio desse porte, todo empreendedor quer pagar menos impostos. Às vezes você anda na linha tênue e assim por diante. Eles nasceram aqui, conhecem esse sistema. Eles são grandes. E claro, isso é normal para os negócios. Só que se não fosse o Trump, ninguém teria contado isso para vocês desse jeito. Bom, na minha opinião, o próprio Trump se atribui a isso, mas para vocês não contaram. Musk pagou tantos impostos que o IRS levou 3 anos para calcular isso. Você consegue imaginar? Ele apresentou o relatório para 24, se não me engano. Nem conseguiram calcular o de 23 há anos, nem processaram ainda. Tem erros,
Pagou ou não pagou a diferença? Vão dizer para você que o Musk é ruim. Sério que ainda estão usando o Abacus lá, Denis? Nem me fale. O que você acha, Oriente Médio, Estreito de Hormuz, como isso vai acabar? Só há duas opções. Ou o Irã assina o acordo agora, ou será bombardeado e assina outro acordo. Ninguém entregará urânio enriquecido para a China ou Rússia. Ninguém vai entregar o Irã nas mãos de países agressivos e totalitários. Ou ele vai ser destruído, ou vai acabar nas mãos dos Estados Unidos. E para finalizar, dois assuntos mais leves, por assim dizer. A publicação sobre OVNIs. Realidade ou só um boato para causar alarde para as pessoas? Realidade. Bem, se você pergunta a título pessoal, Que está nos Estados Unidos, que está mais próximo, digamos, dos OVNIs. Dos OVNIs, sim. A fonte. eu não quero discutir especificamente algum vídeo, porque, sabe, tem gente que acredita, tem gente que não. Não falo do vídeo, mas das publicações sobre o suposto desaparecimento de 10 ou 11 pessoas que investigaram isso. Talvez você leia a imprensa dos Estados Unidos? Eu já estudava essa questão antes. Eu acredito em OVNIs? Eu acredito em OVNIs. Acho que não queriam contar isso porque seria um grande golpe para as religiões. Imediatamente, um grande golpe para as religiões. E isso desencadeia toda uma cadeia de consequências. Acho que está relacionado a isso. Mas também, com as informações que estão chegando agora, provavelmente o Trump vai anunciar algo mais relacionado a esse assunto no verão. Ele pode até dizer que existe vida extraterrestre, algo assim. Mas eu falo honestamente para você, eu sempre, mesmo muitos anos atrás, sempre disse que gostaria muito, durante a minha vida, que a gente tivesse contato com OVNIs, que eu pudesse presenciar isso. Eu acho interessante. Não sei. O que você acha desse fenômeno e sua relação com a religião? Muitos autores de ficção científica abordam o tema, que está sempre em debate, talvez realmente exista. Por fim, saiu uma entrevista recente do Shishvarkin com o Varlamov. Não sei se você viu. Eu assisti? Você vai se surpreender. Eu vi a entrevista. Sim, gosto de acompanhar pessoas assim. Lembro dele desde que criou o império dos telefones e assisto entrevistas dele desde então. Também acompanhei o fenômeno Cherny, Evgeny Chernyakov. Sob o ponto de vista econômico, como o crescimento da marca e da empresa. E também o pensamento de que o capital está saindo de Londres. O capital sempre busca o que é melhor para si. Pode chegar um momento, com o crescimento do complexo militar industrial e as guerras assustando, em que esse capital não terá mais para onde ir. As regras do jogo vão mudar totalmente. Não, isso não pode acontecer. É assim que a economia, o sistema e o ser humano funcionam. Mais cedo ou mais tarde, algumas pessoas vão bater o punho na mesa e dizer que não pode continuar assim. Mas as guerras sempre existirão, pois é da natureza humana. Sempre haverá guerras de algum modo. Entendi aonde você quer chegar. Só que eu preciso acompanhar isso. Eu já sabia antes sobre o cancelamento desse assunto na Grã-Bretanha. Enfim, a introdução da tributação global. Você paga impostos na Grã-Bretanha sobre qualquer dinheiro que ganhe, o que é um grande golpe, pois antes havia uma brecha. Nos Estados Unidos, isso já acontece há muito tempo. Ou seja, pagam impostos internacionais, disse Shishvarkin. Que decidiram agir como na América. Por quê? Sim. Sim, mas como dizem, tem um detalhe, um pequeno detalhe. Nos Estados Unidos há liberdade econômica, nos Estados Unidos é capitalismo, lá é socialismo. Mesmo com tudo isso, tanto pelo Shishvarkin quanto por outros exemplos, sei que ainda é bem mais fácil fazer negócios na Grã-Bretanha do que na Ucrânia. Mas o que esses esquerdistas fazem? Ou seja, imagine, esse é o exemplo mais simples. Eles basicamente expulsaram as pessoas com dinheiro. Ele anda por aí e conta isso. Compram menos vinho caro, menos nos restaurantes, imóveis, o mercado de Brawl está sendo construído. Lá já está mais fácil. Brawl está sendo construído menos, o pedido. Então, para quem vocês melhoraram as coisas? É aí que todos os esquerdistas e todas as pessoas que não entendem que o dinheiro vai para onde é mais vantajoso se enganam. Olhem para Dubai. Atiraram lá, teve ataques. Quem poderia imaginar? Dubai. E tudo voltou ao que era antes. E por quê? Lá é vantajoso ganhar dinheiro. Imposto de 5% e pronto. Não há monitoramento financeiro. Você investe todo o dinheiro sem verificação. Eles legalizam de forma primitiva, comprando e vendendo imóveis, e assim conseguem dinheiro limpo internacionalmente. E milhares de outros métodos, sobre os quais não quero falar no ar, são usados lá. Por isso, a Ucrânia deveria seguir esse caminho.
Sim, no mundo moderno, o monitoramento financeiro é indispensável. Ninguém permite o contrário, do jeito mais brando possível. A Europa logo reage. O que é isso? Aqui não é assim. Então, adeus para nós. Estamos com os Estados Unidos. Temos IVA. E vocês? Não, teremos imposto sobre vendas, como nos Estados Unidos. Então não vamos dar dinheiro para vocês. Não deem. Um ano sem dar, mas depois de um ano eles mesmos vão correr para dar. Enquanto isso, vamos trabalhar com os Estados Unidos. Mas é sempre melhor. Bem, agora encerrando de verdade, acho que li no seu canal do Telegram, Denis Eliseevich, que na Argentina ele não será reeleito. Milei, pois mesmo com melhorias segundo as estatísticas e a reforma sendo melhor, ele não vencerá outras eleições. Acho que foi você quem disse isso, certo? Eu não poderia ter escrito isso, porque eu... Então... Em outro lugar, peço desculpas. Sim, também li isso em outros lugares, especialmente sobre os financiados pela Rússia, comprovado pelos serviços secretos argentinos. Então a avaliação mostra que ele está vencendo. Entre no Polymarket e confira o que digo. Você verá que ele está vencendo. O Polymarket quase nunca erra, em 99% dos casos. Ele está vencendo lá com uma grande vantagem. Com uma grande vantagem. Outra questão é, haverá dificuldades? Claro que sim. Quando você retira o benefício de quem está acostumado com gratuidade, especialmente em um país tão grande como a Argentina, Então? vai ser difícil, você enfrentará dificuldades. Esse é o destino de todo reformador, sempre haverá muitos insatisfeitos, especialmente os que lucravam com a corrupção. Veja alguns passos que ele implementou com sucesso. Veja, olhe a inflação que havia antes de Milei. Era medida em dezenas de milhares por cento ao ano. Agora ainda existe, mas é medida em centenas, de dezenas de milhares para centenas por cento. Além disso, como falei, um grande superávit orçamentário. O país gasta menos do que arrecada. Ela gera lucro para reservas de ouro e moeda estrangeira. Com lucro, é possível reduzir impostos. Ele colocou muitas empresas para privatização. Muitas, inclusive a ferrovia, a companhia aérea. Agora, essa questão está sendo resolvida, porque lá também existe burocracia. Depois, várias reformas, até mesmo aquelas que dizem respeito ao cotidiano. Lá, a regulação do mercado imobiliário. Antes era muito regulado. Regulação cambial. Até hoje, ainda é inconveniente lá. Esse é o problema dos libertários de apartamento, como chamo, que leem muitos livros e acham que tudo se resolve rápido. Não é assim. Lá é bem mais complicado. Mas ele está seguindo esse caminho? Sim. O que falta fazer? Não liquidaram o Banco Nacional da Argentina, que ele prometeu, mas ainda não cumpriu. Nem a dolarização ocorreu e o peso não está sendo impresso. Não imprimem pesos, o que ajudou a controlar a inflação. E por que isso? Porque o governo reduziu gastos. Funcionários públicos migraram para o setor privado. Ninguém morreu. Fizeram greve umas 2 vezes bancados pela esquerda, mas depois todos voltaram ao trabalho. Claro, afinal é preciso comprar pão. Denise, obrigado e desculpe por ter-te segurado um pouco. Faz tempo que não falamos. Está tudo bem. Foi um prazer conversar. Até logo. Obrigado.